Então, Eva, eu me considero uma sobrevivente do Holocausto do racismo. Sei que o Holocausto, né, é uma morte por queimadura, mas eu fui muito queimada a minha infância, minha adolescência e a minha fase adulta. Então, eu me considero uma sobrevivente, porque a pessoa que consegue sair ainda do outro lado com alguma esperança, com uma vontade de trabalhar, de ajudar o próximo e ter vontade de ser feliz, igual eu ainda tenho, eu acho que eu sou uma sobrevivente. Então, quando eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Na minha primeira infância, eu estudei no Coronel José Batista, uma criança recém-vinda do Rio de Janeiro, conhecia nada em Itabira, e a única escola possível para a gente mais pobre era lá, Coronel. Só que lá também estudavam os grandes, né? Filhos dos empresários, de médicos, e eu caí numa sala, pelas notas que eu tinha, eu caí numa sala que só tinha brancos e só filhos de gente rica, poderosa, de raízes, como eles falam, né? O nome de família, e eu lá no meio desse povo. E eu sofri racismo, eu sofri discriminação de todos os lados. Professores, o corpo administrativo e os alunos. E as professoras, elas coadunavam ideias com os alunos. Eu acho incrível um adulto acompanhar a criança numa maldade tão grande como foi feita comigo. Eu tive episódios que eu quero relatar aqui, porque para que não aconteçam mais. Toda criança tem aquela vontade, aquela sede de ganhar um muito bem 10 no caderno, de ter uma estrelinha no caderno. Eu nunca tive. Porque a professora nem corrigia meus cadernos, elas corrigiam. Eu fazia a tarefa para mim, porque a professora não corrigia. Corria outras redações que a gente fazia, as minhas nunca retornavam. E eu olhava dos meus colegas com aquela... Antigamente era aquela coisa de caneta vermelha, né? Muito bem, 10, você brilhou. Eu vi aquilo e eu não tinha. Então eu me tornei uma criança reclusa, uma criança que não se valorizava. Eu não achava que eu era gente no meio de tanta gente importante. E permanecia calada na sala de aula. E da primeira que eu sentei na primeira carteira, eu fui parar na última, porque preto não podia ficar na frente. Todas as vezes que um colega meu fazia uma bagunça, a culpa era minha. Então eles me davam varada, reguada no corpo. E eu nem conseguia. Eu não expressava nada, nem choro, porque eu tinha medo de chorar e ia tornar a apanhar. Então eu fiquei, assim, foi muito sofrida a minha primeira infância, muito sofrida na escola, sabe? Até chegar o dia que uma professora, substituta da minha professora, que naquela época lá as professoras eram um professor só, era multisseriado, né? Eu tirei a melhor nota de toda a escola. E ela não concordou, porque a filha dela estudava na minha sala. E era filha de um engenheiro. Ela não concordou, né, com esse meu comportamento errôneo, que eu não podia acertar, que elas pediam para eu não acertar. Mas não tinha como eu não fazer. Criança, né? Não tem como você não fazer o que a professora pediu. E eu tentei errar. E toda vez eu acertava, tirei a maior nota da escola. Ela pegou uma folha de papel do meu caderno. E naquela época, eu vou te falar, Esdras, o papel era bem grosso. E eu sentia ele na pele. Ela passava no meu rosto para tirar a tinta, porque preto não podia ser inteligente. E eu, apavorada, aquela coisa horrível, me sufocando, sabe? Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar. E ela passava o papel, quando ela terminou com aquela covardia, estava com o rosto todo machucado, batia um vento, eu não suportava o vento, tão machucadinho que estava o rosto. Não foi feito nada em relação. Aí as pessoas me perguntam, seu pai não fez nada, sua mãe não fez nada?
Na época da minha infância, as mães, elas normalmente falavam com a gente: não fala nada com seu pai, porque senão seu pai pode brigar e alguém pode matar seu pai ou seu pai matar alguém. Eu guardava todo esse sofrimento dentro de mim, eu não conseguia, eu não chegava em casa, tudo bem, na escola, tudo bem. Esse dia eu cheguei com o rosto muito inchado. O que aconteceu com você, Eva? Eu caí na grama. E aí machuquei meu rosto na grama, mas não era. Dava para ver, a mamãe quis insistir em perguntar, mas eu falava que não era nada. Beleza. E aí nesse período todo, assim, a gente chegou no final da 4ª série, na antiga 4ª série. E eu fiquei lá embaixo no pátio, os meninos foram chamados para tirar foto, né, com beca, tal, aquela toda ornamentação, que era bem paramentado. E eu levei a minha, que meu pai comprou, mas eu não, fiquei lá no pátio. Aí a professora me chamou: Eva, você não vem para tirar as fotos? E eu olhava para a cara dela e eu ficava pensando: eu tenho que ir ou não tenho que ir? Sabe aquela dúvida que dá na criança? Aí eu, sem saber, mas muito obediente, eu subi. Ela insistiu e eu subi. Fiquei na fila, ela mandou ficar na última. Falei: fica lá no último lugar lá que você também vai tirar sua foto. Aí ela arrumava o cabelo das outras meninas. Arrumava. E nesse dia minha mãe tinha feito 2 tranças grandonas, que eu tinha um cabelo grande, para tirar exatamente foto, porque meus pais sabiam que a gente ia tirar foto. Então ela falou assim: eu vou arrumar o cabelo. Todo mundo, eu falei: o meu já tá com aquele medo. Não, eu vou arrumar seu cabelo. Aí eu fiquei lá, parada. Cada passo que eu dava era um sofrimento tão grande, porque eu já estava prevendo que ia dar ruim. Não ia dar bem. Quando cheguei perto do fotógrafo, ela olhou, falou assim: vem cá, deixa eu pentear seu cabelo. Bateu a mão na minha cabeça. Falei assim: nossa, credo, esse arame, como é que eu vou pegar nesse arame? Aí eu já estava acostumada. Não aconteceu nada comigo. Aí ela falou assim: vai tirar foto dessa menina? E o fotógrafo, eu esqueci de falar, ele era branco, bem louro, uns olhos azuis, sabe? Eu tive medo dele também, sabe? Aí quando ela fez isso, falou assim: não, você vai tirar foto dela? Será que foto de preto sai em fotografia? Não, cara de preto sai em fotografia? Aí ele olhou bem para ela, assim, mas ele, sabe, ele olhou para ela de um jeito tão estranho que eu percebi. E ele virou para mim e falou comigo assim, eu já estava assim, acuada, né, sentindo acuada. Aí ele olhou para mim e falou comigo assim: vem cá, como é que é seu nome? Eu não conseguia falar meu nome, porque se eu falar, estava agarrado aqui. Aí ela falou assim: é o nome dela, Eva, a primeira mulher. Sabe, não sei que mau gosto é esse do pai colocar, porque a Eva que eu sei, que da Bíblia é branca. Aí ele falou assim: nada disso. A Eva da Bíblia era igualzinha a você. E aí ele agachou perto de mim, me olhou bem dentro dos olhos e começou a me elogiar: você é linda, seu cabelo é maravilhoso. Queria muito que as minhas filhas tivessem um cabelo igual ao seu. Passou a mão no meu rosto, foi carinhoso comigo. Não estava acostumada, o que eu fiz? Chorei, mas chorava de dar dó. Aí comecei aquele choro convulsivo, não conseguia parar, e aí ele ficou nervoso também, ele começou a chorar só de lágrima, e eu não conseguia. Ele falava assim: não chora, você é menina muito linda, eu vou te pedir uma coisa, me dá uma foto sua, eu vou tirar sua foto, a única pessoa que eu vou levar foto para minha terra é a sua foto que eu vou levar. E aí eu ficava, quanto mais ele falava, quanto mais elogiava, mais vontade. Eu acho que aquele choro, hoje eu entendo, era de libertação. Mas naquele dia eu estava sofrendo com as palavras boas que eu estava ouvindo. Só que não era, hoje eu entendo, não era sofrimento, era libertação. Mas eu não conseguia parar de chorar. E aí tinha a matriz antiga, onde hoje é a catedral, tinha uma igreja matriz. Ele falou: olha que igreja bonita que tem na sua cidade, vamos ali conversar. Largou tudo que ele estava lá, pegou na minha mão e saiu me levando para a igreja. Chegou lá, nós sentamos, tinha uma escadinha, aí sentamos na escadinha. Ele: senta aqui, Eva, perto de mim, vamos conversar. Olha, a sua professora está errada quando ela fala que você é feio. Sua professora está errada quando ela fala que seu cabelo é feio.
Você é a menina mais linda que tem naquela escola. Menino, mas nada me consola. Eu chorava. Ele custou para conseguir fazer com que eu parasse de chorar, para voltar comigo soluçando. Foi um choro assim, de libertação. Pronto, não tem outra palavra. E aí ele voltou comigo, eu soluçava, ele esperou, me deu água, sabe? Deu um beijo na minha testa, falou que estava orgulhoso de poder beijar a minha testa. E essa foi a experiência desse holocausto que eu sofri, que eu tenho saudade. Então, assim, eu estava com 11 anos, não é pré-adolescência, né? E aí uma das professoras que eu tinha, ela... E a turma continuou a mesma, que era do Coronel Zé Batista, passou para a ESA. E no primeiro momento, a ESA funcionou no Coronel Zé Batista, porque o prédio de cá de baixo ainda não estava pronto. E aí a turma era a mesma, as professoras eram as mesmas, e aí quando eu olhei aquilo, me deu vontade de sair correndo. Porque quando meu pai falou, você vai para a ESA, eu pensei que as coisas iam mudar, só que não. Aí uma das professoras, uma das que mais me massacrava nessa pré-adolescência, eu fiquei muito feliz, sabe? Foi um dia muito feliz quando ela morreu de acidente de avião. Eu pensei, agora eu estou livre. Mas nada, entraram outras professoras e vieram, né, as professoras de português, matemática, todas elas pareciam que eram um conchavo. Porque Itabira era uma cidade, ainda é uma cidade muito racista e segregadora. Se as pessoas não percebem isso, eu não posso fazer nada, mas ainda é muito. Então, elas continuaram, né? Aquela massacre, começaram a colocar apelido em mim, porque eu era carioca, mal sabendo elas que eu nasci na Zona Nobre do Rio de Janeiro, nasci em Laranjeiras. Meu pai tinha um prestígio muito grande lá no Rio de Janeiro, sabe? Mas elas falavam que eu era da favela, que eu na favela, na sala de aula, adorando ideia com os alunos me chamavam de flamengana, porque eu descobri que eu era do Flamengo, e como gente da favela não fala certo, eu era flamengana, sabe? E eu não podia responder, que as professoras não deixavam que eu respondesse. E aquilo ali foi até que culminou um massacre tão grande que eu saí da escola. Chegou o mês de agosto, eu não aguentava mais, eu parei de estudar. Eu não falei com meu pai, eu saía daqui, fingia que ia para a aula, ia para casa de uma amiga minha e ficava até terminar o horário, até o meu pai descobrir que eu não estava indo para a aula. Aí quando ele descobriu, uma cantineira que tinha lá, falou com ele, Vicente, você não está ciente não, mas a sua filha sofre muito na escola. E ela não está vindo à aula, eu não dou para ela, não tiro a razão dela. Porque se eu sofresse o que ela sofre nessa escola, eu já tinha largado a escola há muitos anos. Foi onde meu pai me tirou da escola pública e me colocou na FID, que já existia. E na FID, por incrível que pareça, foi aquele up na minha vida. A diretora era amiga do meu pai, eu fui muito bem recebida na escola, nesse período de FID, e pude tirar notas boas, pude concluir aquela etapa com notas excelentes e sendo reconhecida. Mas cá fora, eu não podia entrar em clubes, não podia nadar nas piscinas, não podia fazer praticamente nada, porque é Itabira. Apesar disso tudo, eu amo essa terra, tá? Não precisa pensar que eu não amo, não, que eu amo. A gente cai aqui, bebe da água, já era. Mas eu não tenho assim essas lembranças bacanas que as pessoas têm que contar. Eu fiz na escola, aconteceu. Não, comigo não aconteceu nada do que acontecia com as outras crianças. Porque era muito difícil um pai pobre da periferia colocar o filho na escola. Era mais fácil eles colocarem os meninos no eito, né, para ajudar, no ajudante de não sei o que e tal, do que colocar na escola. Porque já sabiam que os meninos não iam para frente ali, mas meu pai foi insistente. Por isso eu acho que eu sou uma sobrevivente. Porque quando meu pai descobriu as coisas que aconteciam comigo, que ele tomou providência, eu falei, gente, eu posso fazer coisas, meu pai vai lá e não vai matar ninguém, nem vai morrer. Sabe que meu pai era assim, um homem assim, que falava bem, tinha uma voz assim,
imponente, sabe? Era um cara altivo, diferente, sabe? Um negro que se reconhecia como membro da sociedade e membro ativo, participante, bem funcional, ao contrário de mim, que eu me sentia um lixo. Eu não confiava em mim para nada. Então, assim, com esse contexto, né, de vir dessa pobreza, de espírito das pessoas, vir desse massacre que eu sofri na pele, eu comecei a me rebelar e comecei a escrever. Não era um diário, eram contos. Eu era a personagem principal, mas normalmente esse personagem principal você pressupõe que seja o herói. Não, eu era a vilã. Nos meus contos eu era a vilã, sabe? E fazia mil coisas, aquilo que uma criança não pode pensar. Dentro dos meus contos, das coisas que eu escrevia, eu fazia, sabe? Bater nas pessoas, coisas que, sabe? Esses pensamentos assim de revanche, de vingança. E isso foi bom que despertou em mim uma vontade de escrever de outras formas e de ajudar outras pessoas. Então, assim, quando eu já estava com uns 15 anos, eu já comecei a montar grupos de teatro, sabe? Trazia aqui para casa, os meninos ensaiavam. Eu escrevia peças de teatro, os meninos apresentavam as peças de teatro que eu escrevia. E nesse contexto eu fui crescendo, me empoderando de uma forma que eu me enxergava como a autora da minha própria vida, sabe? Porque a vida que escreveram para mim no passado, eu não conseguia esquecer dela, igual eu não esqueço até hoje. Mas ela serviu para me pautar na vida que eu construí para mim, da vida da qual eu sou autora, sabe? Então, quando eu entrei, aí eu comecei a trabalhar nas escolas, trabalhei na escola, fui auxiliar de serviço. Dentro dessa profissão, eu consegui montar nas escolas onde eu trabalhei grupos de teatro, ajudava crianças em vulnerabilidade. Tirei muita, que Itabira tem muito menino que me chama de mãe. Menino eu falo, mas já são homens, né? Me chamam de mãe, sabe? Porque eles falam que eu tirei de um perrengue muito grande e dei um up na vida deles. Por quê? Porque eu não encontrei no meu passado pessoas que fizessem isso. Foi ruim eu ter encontrado pessoas assim, não. Me deu uma outra visão. Eu tive um outro chamamento, sabe? Então, assim, hoje as pessoas que me maltrataram, eu agradeço. Muito obrigada a todos. Porque me mostraram que eu poderia fazer uma vida o revés do que aconteceu comigo. Me mostraram que eu era capaz de fazer isso, sabe? Então, dentro desse contexto, eu fui diretora dos Drummondzinhos, que eram meninos que viviam em vulnerabilidade. Hoje, todos eles têm contato comigo. Sabe aquela coisa que você vai criando um laço com um lado mais vulnerável? Então, foi desse jeito que eu fui. Depois eu trabalhei aqui no Didi Andrade também, igual minha nora. Já na biblioteca, dava aula de biblioteca para os meninos, trabalhava como professor, né? Hoje já tem um outro nome, é um monitor na minha época, era facilitador com as crianças que eram consideradas problema. Montei meu grupo de teatro aqui, tive episódios que foram assim, dilacerantes, de professores chegar para mim e falar com meus meninos. Fala comigo assim, você acha que esses meninos estão com você por competência? Falei, não sei, me diz você. Eu não posso falar nada, você vai me dizer. Não, porque você é do jeito que você é. A pessoa que você é nunca pode ser competência. É porque são meninos que ninguém quer. É que estão caindo na sua mão. Falei, nossa menina, você me deu uma força para trabalhar mais agora. Porque justamente aqueles que ninguém quer que eu quero. Porque o que todo mundo quer não precisa de mim. Sabe? Então eu passei, sabe esses percalços? Fui passando por esses percalços e saindo do outro lado, sabe? De cabeça erguida, feliz, sabe? Livre para poder ajudar, livre para trabalhar com essas crianças, livre para dar esse up na vida dos meninos. E com isso eu trabalho até hoje.
sabe? Escrevo ainda, faço algumas poesias, faço contos, estou fazendo um livro de aventura, que, assim, apesar da idade, apesar de ser uma pessoa mais, né? Já estou com um pouquinho de idade bem avançada mesmo, mas eu ainda tenho uma cabeça mirabolante, sabe? Cheia de tramas, e aí eu faço. Esse livro meu que eu estou fazendo, né? Ainda estou escrevendo, paro de vez em quando. É uma aventura, sabe? Meio que um RPG, sabe? E tô lá, meu filho ama, as pessoas que conseguiram ler algumas páginas, estão gostando muito do livro. Estou fazendo um outro livro direcionado justamente para dar um up na vida desses meninos que vivem em vulnerabilidade. Então, tudo aquilo que vem para mim, que vem meio atrapalhado e que vem meio jogado às traças, eu tento consertar, sabe? A maior parte das vezes eu tenho vitória sobre isso. E pertenço a uma rede de mulheres negras, que é a Rede Nacional de Mulheres Negras, sabe? Eu sou PLP, fiz o curso de PLP, trabalho como PLP, a gente tem seminários, tem palestras. Hoje sou uma palestrante assim, não sei se daquelas melhores, mas eu faço palestras, já fiz para o Sebrae, né, falando de mulher, falando dessa vulnerabilidade do negro, na Unifei, sabe? Na FUNSES, na própria FUNSES, já dei essas palestras. Então, assim, são pessoas que vão me chamando, tipo, estou começando a ser reconhecida agora aos 67 anos, sabe? Mas a minha vida pregressa é sentada nela, nunca esquecendo que eu tive essa vida, sentada nela eu trabalho a minha nova vida. Até quando? Até quando Deus quiser. Porque eu não pretendo parar, sabe? A gente não pode... Se você tropeça aqui, você não deve cair. Você segura o corpo. Se cair, você tem que levantar. E usar aquelas coisas ruins que aconteceram com você, que acontece com muita gente. Usar isso para o bem. Transformar isso numa coisa boa. É o que eu tento fazer. Sabe, no mais, eu sou essa Eva aí que gosto de esporte, eu gosto de esporte, eu gosto de filme, adoro assistir filmes, eu gosto de cinema, gosto de televisão também, televisão é uma droga, eu fico assistindo, sabe, se eu ficar em casa, tem vezes que eu quero ficar em casa para ver televisão, sabe, mas ainda trabalho como fiscal de posturas, sabe, tenho meu trabalho firme, forte lá fora, sabe, mas não deixo de ter esse meu lado assim meio romântico de teatro, essa coisa sabe, não encenar, mas ensinar as pessoas, não viver, mas conviver com as pessoas. Eu acho que mais do que viver, você tem que saber conviver. É muito importante você saber conviver. E pretendo fazer da minha vida um exemplo, sabe? Para as pessoas que às vezes estão um pouquinho perdidas ainda nessa questão do racismo, do preconceito, sabe? Essas coisas todas que estão acontecendo no mundo. Eu também sou uma pessoa bem antenada, né? Eu gosto de estar antenada, porque se você não está antenada, você se perde. Então, dentro desse contexto, dentro dessa pauta que eu preparei para a minha vida, eu gosto de estar sempre convivendo. É muito importante mesmo. E coitado daquelas pessoas que se agregam, tenho pena, porque você não sabe nunca, lá na frente, com quem você vai ter que lidar, o que você vai ter que fazer para ser assim um tiquitinho feliz. Eu sou feliz. Tá? Muito mesmo. E quero continuar assim. Só isso. Olha, dentro do que eu te contei agora, você deve saber que Muros Invisíveis veio para formar comigo a ideia que eu já tenho, a consciência, inclusive, que eu já tenho, de que nós devemos ser espelho. Nós devemos ser norteadores. E Muros Invisíveis, para mim, desde o primeiro momento que eu fui chamada para trabalhar nessa proposta,
Eu pensei, meu Deus, divisor de águas. Itabira precisa disso. Porque o Muros Invisíveis veio para mostrar para as pessoas que ainda são segregadas, não se sentem gente igual eu já me senti um dia, um lixo. Veio para mostrar, nossa, se Eva está ali, se Camila, se as pessoas, a Joana, o pessoal todo que está ali, se eles estão ali, eu também posso estar. Então, o divisor de água é um up na vida dessas pessoas que se sentem ali, estão lá nos cantos, né, na periferia, nos quilombos, sabe? Tem muita gente que tem até medo de falar, eu sou de quilombo. Tem, você não sabe, mas tem. Porque eles são discriminados, entendeu? Então, quando vê uma Dona Rosinha, sabe, o pessoal do Capoeirão ali representado, fala, gente, eu posso. Que está ali é o meu colega, é meu irmão, que está ali são os amigos que meu pai já veio do meu pai para mim. Sabe o que é uma importância? É essa exposição Muros Invisíveis na vida das pessoas, sabe? É uma importância tão grande. E se não fosse assim, eu não tinha aceitado, não. Porque o que eu te falei foi divisor de águas. Do que eu não posso, porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu moro na periferia, do que eu posso, justamente por isso. Eu sou gente, e ali eu me reconheço, sabe? É a questão das pessoas serem vistas, serem enxergadas, mas não é com uma altivez igual eu ouvi, não. Eu ouvi, uma pessoa me falou que é vontade de aparecer, não. O ser enxergado não é isso. O ser enxergado, eu quero explicar bem para as pessoas. É a pessoa entender, compreender que faz parte do contexto. É compreender que está aqui para poder mudar essa sociedade, para somar nessa sociedade. É isso. Não é para aparecer. Nunca foi. Então, a Muros Invisíveis está mostrando isso, gente. Ela mostra, gente, eu posso. E eu quero ser feliz, eu quero fazer parte disso. Eu vou, de hoje para frente, eu vi pessoas me falando, você também tá lá? Tô, sim, toda orgulhosa, né? Tô sim. Gente, mas então me parece que você me chamou. Falei, tinha um número de pessoas que a gente podia chamar, mas com certeza, na próxima exposição que tiver, vocês vão ser chamados. Você viu o que é? Uma pessoa, e essa pessoa, uma das que me cobrou, né, por que não estava lá, é uma pessoa que até então, ela vinha aqui na minha casa, mas ela tinha medo. Uma vez ela quis tirar o sapato para entrar na minha casa, uma casa de pobre. E eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Teve vontade de estar na exposição, de tão bom, sabe, a proposta é tão boa, que a pessoa teve vontade de estar lá, e está ainda, sabe? Eu estou apertada, né? Porque mas a gente vai fazer algumas outras coisas e com certeza eu vou chamar essa pessoa. E outras mais, sabe? Foi mesmo assim, gratificante estar nessa exposição. Foi uma coisa que elevou o astral da cidade. A cidade ficou mais bonita, e só com gente preta, sabe? Para mostrar que gente preta também pode, gente preta também sabe? Então, assim, essa ideia, essa proposta que vocês trouxeram, que o FLI trouxe, gente, pelo amor de Deus, sem palavras para falar. Sabe, e a felicidade que eu tenho hoje de ter participado, ser parte disto, tem preço não, meu filho. Não tem dinheiro que paga, com certeza, sabe? E hoje, assim, me sinto um tanto quanto mais poderosa. Pode ser assim? Então tá bom, sabe? Eu não tenho, assim, muita história para contar da minha vida, não, sabe? A maior parte das histórias você viu que é um pouquinho triste. Mas essa exposição, que tristeza que nada, foi uma alegria, foi uma satisfação, foi uma... Pronto, agora sim, chegou quem me valoriza. Chegou na cidade quem eu esperei minha vida inteira, sabe? E aí é o FLI.
sabe, acontecendo aqui na cidade. Espero que possamos trabalhar de novo e fazer outros trabalhos juntos. Porque, sinceramente, querido, estou aqui aguardando, hein? Lembre-se disso. Olha, FLI, pessoal do FLI, organização, estou aqui aguardando vocês, tá? Para juntos, a nossa convivência, fazer mais coisas interessantes e de valor, como foi a exposição Muros Invisíveis. Beijo a todos.